Estamos aqui hoje para falar sobre um tema tão sonhado por tantas pessoas, né, Tati? Sim. Liberdade. E a gente quer compartilhar um pouquinho disso com vocês. E a Tatiana, como sempre, vai nos brindar com essa sabedoria e com como a psicanálise pode nos auxiliar nesse processo. Obrigada, Tati, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, ainda já começou assim, né, falando coisas lindas de mim. E Obrigada. eu que agradeço pela possibilidade de estarmos juntos. Tati, fala um pouquinho para nós. Uma vez eu ouvi de um psicanalista, até em uma palestra que eu fui, ele dizer assim: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu achei isso um pouquinho contraditório, depois eu fui entendendo. Mas eu gostaria que você explicasse isso para o nosso público, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, e trouxesse esse olhar psicanalítico sobre a liberdade. Sim, é um conceito e uma conquista tão lindos, né, e a gente pensar na liberdade, eu acho que primeiro é fundamental a gente pensar que liberdade é muito diferente da questão de não ter limites, Uhum. né, porque quando a gente vai crescendo, a gente crianças, depois adolescentes, jovens também, né, quando a gente ainda vive sob a tutela dos nossos pais, a gente entende muito a liberdade como um cerceamento, a castração direta, né, o não como no sentido do não prazer. Eu quero fazer alguma coisa e eu não posso, essa proibição. Então, essa confusão que a gente né, da maneira que a gente vai vivendo os limites, faz com que a gente talvez construa um ideal de liberdade, que é um ideal ilusório, Equivocada, né? equivocado, né, porque a liberdade é essa coisa bonita, né, que essa expansão interna, ela tem muito mais a ver com um contato profundo com a nossa essência, né, uma permissão, uma liberdade de se pensar, né, de ser, de sentir, um encontro mais genuíno com os nossos desejos, com essa essência mesmo, né. Então, esse preço que você pagou é um preço real, né. A liberdade ela tem um preço interno, porque ela demanda um conhecimento de quem nós somos de verdade. Ela demanda responsabilidade. Que é o tema da nossa metodologia do ano. Sim, sim. E nesse processo, Tati, explica melhor para quem está nos assistindo, porque realmente essa ideia equivocada ela permanece. Então, para eu ser livre, eu tenho que fazer tudo que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero, né? E isso me parece um tanto infantil, Sim. uma visão infantilizada de uma criança sobre o que é ser livre, né? Como que a psicanálise vem trabalhando isso com as pessoas? Como que ela pode libertar desse erro ilusório? Sim. Eh, olha, eu gosto muito de pensar na construção dessas ideias, né, e a construção dessas ideias que nós temos, tem a ver também até com essa construção desses conceitos, né. Eh, você falou, Olivia, eu pensei, né, tem Freud escreveu sobre isso, no livro O Mal-Estar da Civilização, em 1929, eu acho. Ele fala sobre esse processo civilizatório, que é quando estamos inseridos em uma sociedade, na convivência com o outro, como nós temos que abrir mão dos nossos desejos em nome desse convívio, em nome dessa sociedade, né. E isso quando a gente escuta, mas também lembrar que Freud viveu na era vitoriana, né, então ele realmente estava muito envolvido com essa proibição, né, era uma proibição muito fácil, né, sem reflexão, não pode porque não pode, pronto. Mas quando a gente pensa nisso, a gente pode, evoluir, né, para como esse conceito de que liberdade é fazer tudo o que eu quero, como é fácil da gente pensar assim.
Porque realmente a gente abrir mão do que a gente quer, do que a gente quer, quando a gente quer, como a gente quer, não é fácil. A gente tem que suportar a frustração. Então, um amadurecimento quando a gente chega nesse ponto que você traz, né, que é a liberdade é também a gente dar conta dos limites da vida, dos limites do convívio, do limite que o outro me coloca para a convivência. Então a gente tem que pensar que é um abrir mão também que faz sentido, porque nós temos outros ganhos, nós temos relações que dependem dessa nossa capacidade de sair desse lugar de um funcionamento mais egoísta, né, mais onipotente. Então, tem muito a ver com não é à toa que você falou que é infantil, Uhum. né, porque tem muito a ver com essa maturidade. A liberdade de ser, isso é a gente ter esse contato com a nossa essência. Eu vou aos poucos, eu vou me desligando um pouco do jeito que o outro acha que eu tenho que ser, desde que isso faça sentido para mim. Então é me libertar um pouco no sentido dessa essência, e não exatamente desses marcos civilizatórios que existem e que são necessários, porque senão a gente tem que viver sozinho no mundo, né, e isso é uma fantasia, não tem jeito. E essa libertação, né, primeiramente de padrões impostos que estão aí hoje na sociedade, cada vez mais fortes, né, com as mídias digitais, Sim. e essa libertação de principalmente de entender o que eu quero e o que eu preciso fazer para atingir. Qual seria a medida exata de equilíbrio desses 2 pontos sem a gente entrar num egoísmo? Eu não sei se a gente consegue essa medida exata, talvez a gente está sempre oscilando um pouco. Aham. Porque, assim, Lívia, se eu vivo em um ambiente muito opressor, né, ao mesmo tempo que isso tolhe o meu desejo, a minha espontaneidade, tolhe talvez a minha essência, para algumas pessoas isso é um alívio, porque eu não tenho que saber de mim, eu tenho que ser daquela maneira, né. E algumas comunidades exercem essa força inibitória com muita facilidade. Então, aí você imagina, se eu tenho alguém que está me falando que se você for desse jeitinho aqui, se você cumprir exatamente a esse protocolo, você está certo, né, o alívio que isso é. Então eu estou certo, né, eu tenho o meu lugar na comunidade garantido, eu tenho o meu lugar na eternidade garantido e por aí vai. Então essa pessoa provavelmente não vai sofrer tanto, né, se ela se ajusta àquilo faz sentido para ela, sim. Agora se a gente fala de uma pessoa que sofre muito, né, que essa maneira que é imposta, que é exigida, demanda muito sofrimento, a pessoa vai se sentindo muito perdida, muito fora de si, aí a gente está falando de um aspecto muito triste dessa falta da liberdade interna. Uhum. Porque, existem maneiras de ser, de sentir, que a gente, claro, está falando de um convívio na comunidade que a gente sempre tem que levar em consideração, né. As nossas escolhas têm consequências com quem a gente vive. Uhum. Mas essa imposição, principalmente moral, de certo e errado, isso pode sufocar muito a essência de uma pessoa. Então, essa medida, Lívia, é uma medida muito delicada, porque a gente está falando de sociedade, mas a gente está falando também vamos falar da a nossa família é uma microsociedade, Uhum. né. E quando a gente nasce, a gente já tem desejos dos nossos pais, né, sonhos para serem atingidos, expectativas. Então, se eu vivo muito baseada nisso, vamos imaginar assim um exemplo fácil, né, uma família que toda a família tem uma certa profissão, e quando a criança cresce ela já fala assim: "Não, esse aqui vai ser médico, vai ser advogado", o que for, né.
a criança vai crescendo envolvida naquele desejo. Pode ser muito difícil para a criança sair disso, porque vira uma decepção, não só vai decepcionar os pais, mas ela se sente também fracassada, porque ela não conseguiu desejar aquilo que os pais queriam para ela. E ela também pode querer ser médica e pode querer ser advogada, né. Então essa liberdade é eu conseguir, eh, entrar em contato com a minha essência, sem achar que eu tenho que ser exatamente como o outro quer que eu seja. Olha como é que é uma medida que demanda muito conhecimento, né, e a gente vai conseguindo fazer isso, ao longo da vida, a gente vai regulando um pouco esse tanto, que é um tanto nosso e que tanto que eu me ofereço para o mundo também, porque eu também tenho prazer em me sentir suficiente e acolhida e produtiva. Essa reflexão ela é profunda e potente, Sim. né. E aí quando a pessoa começa a olhar para dentro e perceber essas questões, e vamos lá, ela decide: "Tá, eu vou fazer análise para poder transformar isso e me entender melhor". Como que esse processo da análise vai trazendo uma libertação, uma liberdade maior para ela? Eu acho que, principalmente no sentido da gente ir, desidealizando as nossas relações, né. Quando eu começo a perceber que a minha liberdade, ela pode ser entendida pelo outro também como uma grandeza, né, que a diferença, a minha singularidade, que ela é reconhecida pelo outro, eu começo a transitar em um outro tipo de aceitação. É muito difícil, Lívia, da gente sair da questão de que o olhar do outro é um reconhecimento muito importante, e principalmente dos nossos pais, né. Quando a gente tem um olhar que não serve de espelho, e é um olhar que fala: "Você consegue, você é bom nisso, mesmo você não sendo exatamente como eu imaginava que você seria, eu te reconheço como uma pessoa, eu reconheço as suas qualidades, a sua potência". Isso aí é uma alavanca para muita criatividade, né, para caminhos muito produtivos. Mas se eu fico muito sufocada, porque eu me sinto sempre faltante, sempre não suficiente, não reconhecida, fica mais difícil de eu sair disso. Então o que que a análise faz? A gente vai juntando pontos da nossa história e talvez medindo um pouco o que que é meu, o que que sou eu e o quanto que tem do outro dentro de mim. Eu não consigo tirar o outro de dentro de mim, né, porque é tirar parte da gente, mas talvez eu vou medindo o valor desse olhar do outro dentro de mim. Então a análise, nesse processo de descoberta, né, de reconhecimento de quem nós somos, faz com que seja mais possível da gente ajeitar esse olhar do outro na nossa própria história. E talvez o outro também fica aliviado, porque se a gente só é um projeto do outro, se a gente dá certo, o outro vai se apropriar desse sucesso. Mas se a gente falha, a gente também é uma consequência direta, vira um fracasso do outro. Então essa diferenciação, né, esse certo distanciamento, ele é sofrido, mas ele é bom para os 2 lados. E para a gente ir encaminhando já para o encerramento, Tati, pensando em tudo isso, é você como uma expert da área, qual seria a idade, já que todos nós em vários níveis não somos livres, porque a gente vem de uma família, né, qual seria a melhor idade então para começar um processo de análise e ir se libertando disso mais cedo? Lívia, eu sou muito suspeita para responder isso. Porque olha, no consultório eu atendo crianças desde 4 anos até 70 anos, Hum. né. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que atender ao nosso próprio desejo, à nossa própria demanda. Claro que quando chega um pacientinho no meu consultório, a demanda é provavelmente, né, na maioria das vezes,
por alguma desorganização, algum sintoma, algum sofrimento que está emergindo na família, né. Então a busca é por uma outra via. Mas eu acho que tem alguns vazios, né, que a gente tem que reconhecer, a gente tem que olhar e tem que se dar ao trabalho de pensar o que que é aquilo. A completude é uma ilusão também, mas talvez se a pessoa não se reconhece, se a pessoa não tem um caminho que entusiasma, se a pessoa se sente muito sem uma vida muito sem sentido, né, a vida que tem que fazer sentido pra gente é a vida do dia a dia, é a vida que a gente acorda todo dia para viver, né. Então essa coragem de se ver no mundo, de reconhecer esse sentido mesmo, o que que movimenta, isso faz com que a pessoa busque algum caminho, né. E a análise é um caminho, com certeza, muito frutífero, porque ela vai revelar essa história sem julgamento, né. Ali a gente vai para a análise com aquele tanto de gente dentro da gente, né, mas você conta com a mente externa para te ajudar a pensar, para lançar um olhar não contaminado, um olhar que não é moralista de certo e errado. Então, a idade melhor é a idade que você tem esse desejo. Tati, eu te agradeço muito por essa conversa tão esclarecedora e agradeço a vocês que nos acompanham também. E mandem as suas dúvidas, deem sugestões. Mês que vem estaremos aqui de novo. Obrigada, Eu que Tati. agradeço. Tchau, gente.